Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 23 de setembro, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e todas as cidades, e de todas as cidades, iam ter com Jesus. As pessoas iam até Jesus para serem curadas, para ouvirem a palavra de Deus, outras por curiosidade. Mas fato é que uma grande multidão ia até Jesus, porque ouviam falar do Mestre. Pessoas que eram curadas, pessoas que encontravam alegria e o sentido da vida, iam anunciando para outras pessoas que haviam encontrado Jesus, o Salvador. E por isso a razão desta grande multidão, pessoas que vinham de perto e de longe, para se encontrar com Jesus. E Jesus acolhia a todos. Jesus tinha uma palavra, um olhar, um aperto de mão para todos que vinham até o seu encontro. Então Jesus contou esta parábola: o semeador saiu para semear a semente. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Quem é o semeador? É o próprio Jesus. E a semente é a palavra de Jesus, a palavra de Deus. A semente é sempre muito boa. O terreno já varia um pouco, porque naquela multidão que estava ali ouvindo Jesus, havia várias espécies de terreno. Havia aquelas pessoas que estavam ali só por curiosidade, ou para fazer companhia para outras pessoas. Então, iriam ouvir a palavra de Jesus, mas não iria surtir nenhum efeito. É o terreno que caiu naquele terreno à beira do caminho. Não chegou nem a germinar. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade, não havia profundidade. Então, aquelas pessoas que ouviam a palavra de Jesus, mas nunca tiveram um bom exemplo, um bom testemunho, nunca ouviam, nunca haviam pensado nas coisas de Deus, buscado o Senhor, ouviam a palavra, achavam muito bonito, mas como não tinham profundidade, não tinham base, as raízes secavam. Então é muito importante a gente sempre cultivar as coisas de Deus, para que nós possamos criar raízes profundas na vida, em Deus e na igreja. Por isso é tão importante a participação na missa, a catequese, a participação nas coisas da igreja, porque isso vai nos ajudando a fazer com que a semente da palavra de Deus possa germinar, criar raízes e dar frutos. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Os espinhos representam as dores da vida, as dificuldades, as provações, que muitas vezes abalam a nossa fé. E ao invés de crer que Jesus está conosco mesmo no sofrimento, muitas vezes abandonamos a igreja. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Então, haviam aquelas pessoas que ouviam a palavra de Jesus, se converteram, enfrentaram suas dores e seguiram em frente, e foram perseverantes e se tornaram discípulos e discípulas de Jesus. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos perguntaram o significado da parábola. Então Jesus explicou a parábola dizendo: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros não. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo e atira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvem,
Acolhem a palavra de Deus com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam para trás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo a palavra, com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.